Bom dia, galera. Vamos chegando que a casa é de vocês. Então vamos lá. Quais são os procedimentos para você participar de um leilão de imóvel? Muita gente acha que é simplesmente, me fala um site bom, aí depois ela vai entrar no site, vai se cadastrar no site e vai clicar o dedo naquele imóvel que tiver atraído a pessoa e pronto. Convenhamos, a gente que está aqui, vocês seguidores que estão acompanhando a Smart mais tempo, quem já é aluno smartano, inclusive ontem tivemos a primeira imersão da 18ª turma da Smart Leilões, show de bola, gente. Tinha ali cerca de 200 smartanos na aula ao vivo à noite, aula que durou até 10h30 da noite. Isso é gente querendo mudar de vida, né? Como é que você muda de vida se você continua sem fazer nada na inércia? O pessoal entrou em peso, tá? Porque além dos alunos da turma nova, temos também os alunos da 18ª turma, então coloca ali os alunos inside, os alunos novos, e o pessoal destrinchando conhecimento lá com o Pierre ontem à noite. Então, galera, essas pessoas, elas sabem, né, que não é simplesmente entrar, cadastrar no site do leiloeiro e dar o lance, não é isso? O pessoal acha que é muito trivial, mas não é, existem alguns passos. Inclusive o pessoal que vem do mundo dos leilões de veículos também fica muito receoso. Leilão de veículos, você vai, olha a vistoria, né, se o veículo está no bom estado e pronto, não faz uma análise também de ocupação, documental, de liquidez, né? Um veículo, gente, o que ele tem? Ele tem uma tabela FIP para você se balizar. Óbvio, né, que a gente sabe que tabela FIP tem época que está valendo alguma coisa, tem época que você já sabe que você vende o imóvel só a 10%, a 20% abaixo da tabela FIP. Você sabe que o leilão de veículo, o carro, ele fica ali desvalorizado por ser oriundo de leilão. Então você estabelece ali o seu corte e pronto, vai para frente. Nos leilões de imóveis não, a gente tem que fazer algumas conferências. Nem se fale na questão dos leilões de veículos ter uma quantidade muito maior, tanto de fraude, como de ser possível mesmo, de o pessoal desatento ir lá e pagar errado. Por quê? Porque a galera que a gente ensina aqui na Smart, eles sabem fazer a conferência para quem que eles vão pagar aquele valor. Então tem toda uma série de procedimentos que é o que eu vou falar para vocês aqui hoje, tá bom? Vamos lá, galera. Então, primeiros passos. Seleção de oportunidade, concorda? Muitos chegam aqui com a pergunta errada. Chega uma live pra gente, chega no inbox e fala: me fala um bom site. Ou outros viram e falam assim: tem imóvel em tal cidade que eu moro? São José, tem imóvel em Pernambuco, tem imóvel não sei aonde? Isso não é encontrar oportunidade, gente. Vocês não estão vendo relatos nossos aqui próprios, meu, do Pierre, do Renan, da comunidade Smart, da gente lucrando muito com segurança, com consistência, repetidas vezes no mundo dos leilões de imóveis, simplesmente me falando assim: me fale o nome dos 5 maiores leiloeiros, me fala aí só se tem um imóvel no meu bairro, na minha cidade. Se você quer esse caminho fácil, aí você está no lugar errado. Você tem que aprender a selecionar oportunidades. É a arte que a gente fala, é a arte de garimpar. Se você não tiver disposto, não tiver ali uma metodologia e principalmente até uma dedicação, mão na massa, para selecionar oportunidades, você vai morrer na praia. Não, leilão de imóvel é bom demais. Leilão de imóvel dá aí 50% de lucro, 100%, 100%, 150% de lucro. Eu consigo comprar um imóvel com 50% de desconto, 70% de desconto. Mas se você não sabe nem começar a selecionar oportunidades, tá complicado, né, o caminho. E não é algo de outro mundo. Eu vou falar aqui para vocês como é que você seleciona oportunidades. Existem milhares de sites de leiloeiros no país, tá bom? Existem os leiloeiros grandes, existem os leiloeiros pequenos, tá?
Leiloeiro público, gente. Quem que é esse sujeito, né? Como essa profissão é regulamentada, como é que funciona isso? Leiloeiro público, tá? É o exercício de uma profissão regulamentada, tá? Legislação, decreto. E quem é capaz de credenciar o leiloeiro público em cada estado são as juntas comerciais, tá? Então você tem ali, quando você vai abrir uma empresa, você tem que ir lá na junta comercial e apresentar sua documentação e se habilitar. O leiloeiro também, para se tornar um leiloeiro público, ele apresenta a documentação dele, se credencia numa junta comercial e aí é deferido ou não, né, o exercício da atividade dele de leiloeiro público. Então pronto, a junta comercial de cada estado, se você entrar dentro do site dela, digita lá assim, serviços, vai estar assim, leiloeiro, vai ter uma lista de leiloeiros credenciados. Pronto, ali mata você encontrar aonde que você vai começar a selecionar oportunidades. Eu quero leiloeiros do Rio Grande do Sul. Vão estar todos listados ali no site da Junta Comercial do Rio Grande do Sul. E também te ajuda a não cair em golpes, né? Se você tá ali, se interessou, achou um site pelo Google, não achou diretamente, vamos conferir se esse site está lá no site da Junta Comercial. Pronto. Ali você pode começar a sua seleção de oportunidades. Claro que grandes sites, em geral, estão, ou você pode ir direto em grandes sites, ou você pode ir em agregadores que concentram grandes sites, tá? A Smart Leilões, por exemplo, tem um aplicativo que chama Smart App, né? E dentro do Smart App nós temos várias funções em que a gente agrega os maiores leiloeiros do país, se eu não me engano, cerca de 19 leiloeiros, tá? Hoje estão lá os grandes que fazem leilões nacionais e Caixa e Resale, que são os dois, a Caixa é o maior agente, né, de retomada de imóveis, né, o agente financeiro que mais retoma imóveis, que é o que mais empresta imóveis no país. Então, gente, só ali na Caixa você tem cerca de 15 mil imóveis. Você pode entrar direto no site da Caixa. Na Resale você tem mais de 2.500 imóveis, você pode entrar direto lá. Você tem o site dos grandes leiloeiros nacionais, a gente passa também para os nossos mentorados uma lista de HTML com todos os leiloeiros do país separados por estados. E tem também uma lista de leiloeiros nacionais, tá? Porque lembrem-se, você não precisa ficar restrito só à sua região, à sua cidade, à sua macro-região. Você pode procurar imóvel do país inteiro, tá bom? Então, falei para vocês aqui, o que é um leiloeiro público? Aonde você encontra o leiloeiro público cadastrado do estado de interesse que você vai ter de procurar oportunidades, de garimpar. Você pode procurar também em sites agregadores, fazendo a ressalva para vocês. Nem o melhor aplicativo do universo pode falar para vocês que puxa todos os sites de todos os leiloeiros do país. Agregadores, em geral, eles puxam dos maiores sites. Nós da Smart nos propusemos a garimpar até 99% dos leilões extrajudiciais, porque leilões extrajudiciais eles estão no site dos grandes bancos. Grandes bancos leiloam só com grandes leiloeiros. Pronto, por isso que a gente tem ali cerca de 20 leiloeiros raspados, tá? Mas a gente não se coloca, não tem a pretensão de raspar todos os leiloeiros do país. Pronto. Então aí vem a terceira parte da escolha de oportunidades. Você pode fazer seu foco em pesquisas de imóveis dentro do site de grandes leiloeiros e você pode garimpar em sites de imóveis de leilões, de leiloeiros pequenos, aquele site de leiloeiro que só tem 2 leilões em andamento, 5, 10, 20. Esses sites muitas vezes passam desapercebidos. Por quê? Porque eles não têm a visibilidade que outros sites têm, tá bom? Então isso é um método de seleção de oportunidades, tá? Outro método de seleção de oportunidades, gente. Você deve também procurar imóveis que estejam subavaliados, tá? E isso
você vai conseguir enxergar, você pode garimpar, bater o olho ali, mas você vai enxergar na viabilidade financeira, tá bom? Eu vou falar para vocês um pouco adiante. Mas vocês encontrando um imóvel que foi subavaliado pelo oficial de justiça na época, pelo engenheiro do banco na época, aquele imóvel pode não ser tão atrativo, né, aos olhos do público que não fez a garimpagem correta, a análise correta, e pode ser menos disputado. Querem, inclusive, um exemplo de como que preço atrai e depois até sobrevaloriza um leilão? A Caixa Econômica, por exemplo, está adotando uma técnica de que o imóvel está lá, ofertado lá no site dela, de 200 mil por 100 mil reais. Tá? Muitas vezes não aparece uma única pessoa para dar lance nesse imóvel a 100 mil reais, mesmo ela falando que está avaliado em 200 mil. Talvez não está avaliado em 200 mil nada, às vezes as pessoas fizeram análise e tal, mas beleza, não atrai. Aí, invariavelmente, ela vai lá e coloca 94% de desconto, imóvel de 200 mil reais por 10 mil reais, 15 mil reais. Gente, e aí? Óbvio que vocês acham que aí vai dar atratividade, né? Um leilão desse. Então vai ter gente que vai oferecer 20, 30. Normal, né? Imóvel de 200 por 30 mil, 40, 50 mil vai dar bom, né? Só que surpreendam-se. Em geral, eu tenho visto muito o leilão chegando, a disputa chegando e passando daqueles 100 mil reais iniciais que já tinha sido oferecido antes e que ninguém tinha se atraído. Só que o que é a moral da história? Na hora que ela coloca que vai vender ele a partir de 10, 15 mil, atrás do holofotes as pessoas começam a analisar aquele imóvel, ver que o imóvel vale mais que aquilo, pegam até um certo apego pelo imóvel e depois, até irracionalmente passam do valor que o imóvel estava oferecido antes. Aí você vê gente pagando 100, 105, 110 mil, 120 mil no imóvel que estava oferecido antes por 100 mil reais e que não tinha tido interessado. Então vocês vejam que se lá no site, né, por acaso tiver tido uma subavaliação, estiver avaliado no imóvel bom, mas estiver sobreavaliado, muita gente vai bater o olho e vai pular fora. Você tem que ter mecanismo, tem que ter conhecimento para bater o olho e falar, opa, pode ser que esse imóvel vale mais do que está avaliado aqui no site. Vamos ver se essa avaliação é antiga. Vamos ver se Poxa, eu estou olhando a amostra aqui na região e eu sei que esse imóvel vale mais do que isso. Vamos aprofundar? Tá? E aí você diferencia do mercado, tá bom? Mas então a gente está aqui falando sobre quais os procedimentos para participar de um leilão de imóvel e eu comecei pela seleção de oportunidades. Estão vendo então, né? Como que você pode garimpar, né? Como encontrar os sites dos leiloeiros públicos e dentro do site dos leiloeiros, como, né, encontrar oportunidades ali subavaliadas, encontrar oportunidades em regiões fora da sua e encontrar oportunidades em regiões não tão visadas, tá, gente? É aquela velha história, né, que toda balaio tem sua tampa, né? Então, às vezes o imóvel que não é bom para você é bom para outra pessoa, tá? Se você mora na capital e você não gosta, você não quer sair, você quer morar ali no miolo, perto do trabalho e andando, mas tem um imóvel na região metropolitana, né, mais afastado do centro. E aí, para você pode não ser bom, para várias pessoas que trabalham naquela região ou que tem condição de comprar só imóvel naquela região, aquele imóvel é bacana. E aquela região é menos visada, tá? Regiões mais nobres são mais visadas. Então, todo balaio tem sua tampa, tá? Não olhem os imóveis apenas com o olhar de quem quer morar nele. Olhe com o olhar de investidor. Vocês aqui estão acompanhando o conteúdo da Smart para se tornar investidores profissionais, para colocar lucro no bolso. Eu até costumo falar, mas eu quero imóvel para moradia. Faz dinheiro com leilão de imóvel e, se for necessário, aquele imóvel que você quer, naquela esquina, naquele bairro, né, do lado do seu trabalho e tal, você vai lá e compra. Com compra e venda normal, com o dinheiro que você fez nos leilões. Muitas vezes os leilões você não consegue comprar no lugar específico, né?
de acordo com o que atenda a sua família. Eu quero um imóvel de 4 quartos porque eu tenho 2, 3 filhos. Então, você tem uma série de parâmetros para a sua moradia. Agora, para você ganhar dinheiro, você pode comprar apartamento de 1 quarto, você pode comprar apartamento de 4 quartos, você pode comprar casa, você pode comprar sala, loja, galpão, você pode comprar o que for de imóvel. Se tiver no bom preço, você vai lucrar. E aí você aplica depois, se for o caso, né, no imóvel que você queira morar. Óbvio que existem pessoas na comunidade que já arremataram o imóvel e estão morando no imóvel. Se eu não me engano, a nossa querida Andresa, que é a nossa mentorada, se tornou corretora, né, está aí atuando especificamente nos leilões de imóveis. Ela comprou um imóvel bacana e ela está morando no imóvel. Tá? Acontece? Acontece. Não pode ser o foco, tá? Porque senão você inclusive desvia o foco dos imóveis lucrativos, só fica olhando imóvel no seu bairro, na sua cidade, imóvel que atenda ao seu umbigo e não ganha dinheiro, tá bom? Então vale essa dica também. Mas vamos lá, pessoal. Fizemos a análise ali de oportunidades, garimpamos. Já na garimpagem a gente tem que fazer uma análise expressa de valor, tá? Você já chega e já joga aquele endereço no Google, vê se tem imóveis semelhantes, vê se tem uma base de parâmetros para você falar assim, nossa, esse imóvel realmente está no valor aqui, vou continuar ele com a financeira. Não, isso aqui tá totalmente errado esse valor, nem vou continuar, tá? Você faz essa análise expressa de preço e passa para viabilidade financeira. Pronto. Você fazendo depois a viabilidade financeira, você vai dar continuidade a esses procedimentos para você participar de um leilão. Se você simplesmente acha lá no site o imóvel está falando que de 200 mil está por 100 mil, você vai lá, clica no botão, não faz viabilidade financeira, não faz uma leitura do edital, da matrícula, um investimento que com toda certeza é um dos investimentos com maior relação de segurança e lucratividade, pode se tornar um investimento inseguro, tá? Então existem sim procedimentos para você participar de um leilão. Por mais seguro que seja, ele é seguro você seguindo o caminho correto, né? Se você sai para andar de bicicleta, com capacete, com joelheira, você vai seguir na ciclovia, toda especial ali para você não se infiltrar no meio dos carros e tal, você tá bem mais seguro, não tá? Agora, se você não vai sair de casa, vai sair sem equipamento de segurança, você vai sair cruzando ali no meio dos carros e tal, você assume um risco desnecessário. Basicamente é isso que a gente fala, tá? Quem está querendo participar do mundo dos leilões e não adota procedimentos, não adota técnicas, né, está assumindo riscos desnecessários. Pode chegar ao final de um leilão, abrir um site, ver lá, leilão de 200 mil por 100 mil, não saber nem como conferir se o leiloeiro é falso ou não é, clicar no botão, aí chegar, não fizer nada de viabilidade financeira, depois chegar lá no final, opa, ainda sobrou aqui 100, 200, 10% de lucro, 20% de lucro, 30% de lucro, deu certo? Pode acontecer? Claro que pode, né? Mas você estará assumindo riscos que são desnecessários. E o principal risco, não tenho dúvidas, num leilão de imóvel, não é o leiloeiro ser falso, gente, tá? Isso é também uma crença limitante, coisa de que o pessoal traz das matérias de leilões de veículos que o pessoal faz muito pelos cocos sem analisar. Gente, site falso, primeiro que existem muito mais sites falsos de leilões de veículo e não de imóvel. Segundo, problema se o site que você estiver vendo, ele for falso. O que você não vai fazer é pagar pro falsário lá, pro estelionatário, tá? Se você clicou num site falso, óbvio que você vai passar por uma frustração, né, de achar que arrematou imóvel e não arrematou. Mas aí você vai fazer uma pesquisa ali de, poxa, eu tenho que depositar para o comitente, que é quem é o dono do imóvel, que ou é o banco ou é a justiça, 99% das vezes, e eu tenho que pagar comissão no CPF ali do leiloeiro, tá? Que
que intermediou, eu vou achar o nome dele ali na junta comercial, ou na sociedade uniprofissional daquele leiloeiro, e morreu. Não tem risco nisso, tá bom? Também não é o maior risco dos leilões de imóveis, outra crença limitante, análise de viabilidade jurídica. Não é, né? Em geral, via de regra, se por acaso tem uma boa nulidade do leilão, você consegue o seu dinheiro de volta. Então, também não é o maior risco ou um grande risco a viabilidade jurídica dos leilões de imóveis. O principal risco é a viabilidade financeira. Se você acha, está lá no site do leilão, que o imóvel vale 200 e que ele está indo a leilão por 100, mas na verdade, aí você não faz sua viabilidade financeira, você vai lá só clica o dedo. Tá achando que é uma loteria, só que loteria você pega R$5 ali, né? E joga. Tem gente ali que é mais obstinado ali, quer ganhar, virar milionário na loteria, compra os bolões, compra isso de 50, 100 reais por mês. Mas você não gasta mais disso do que R$5 no bilhete, 50, 100 reais no mês, aquelas pessoas mais viciadas, né? Agora, você está comprando ali um bilhete que pode estar premiado ou não, de R$100 mil. Beleza. A Caixa está te falando que vale 200, mas ela não te garante que vale 200 não. Se não valer 200, se valer 130, ela não te devolve o dinheiro. Ela tem uma série de garantias. A Caixa é uma mãe, ela te paga ali, se tiver dívida de IPTU, ela paga, se tiver dívida de condomínio, ela paga. Se você vier, por algum acaso, perder o imóvel, né, por conta de uma eventual evicção, ela te devolve dinheiro, com juros, com gastos que você teve, até com reformas de benfeitorias úteis. Mas ela não te garante. O mercado oscila, o mercado de imóveis oscila. Ela vai virar e vai falar, olha, você devia ter feito sua avaliação. Quando o meu engenheiro avaliou, ele avaliou em 200 mil. Mas ele, se você está conseguindo 130 mil no mercado, é o que o mercado está pagando hoje. Ninguém vai te devolver esse dinheiro. Esse é o maior risco. É um risco grande. Se você fizer sua viabilidade financeira, é um risco mínimo. Gente, quem que avalia o imóvel 200 mil e ele vai chegar, você confere, né? Chega à conclusão que ele vale de fato por volta de 200 mil no mercado e ele do nada aparece com 130 mil reais. Não vale, não vai acontecer, é raro. A gente compra imóvel leilão, mesmo errando a gente acerta. A diferença é que em vez de ter 50%, 100% de lucro, às vezes eu vou lá e tenho 30% de lucro, porque a margem é muito alta. Mas para isso tem que ser feita uma viabilidade financeira bem feita, tá? Para isso você tem que avaliar o seu imóvel, tá? Você não pode, né, terceirizar a sua responsabilidade ou para o engenheiro, tá, daquele banco, ou para o oficial de justiça daquele tribunal. Ele não está colocando o dinheiro dele na reta. Quem está colocando o dinheiro dele na reta é você. Então você tem que fazer uma viabilidade financeira. E qual é o procedimento para fazer uma viabilidade financeira boa? Você tem que pesquisar, fazer vistorias em loco, tá? Mesmo que seja virtualmente através de Google Earth, Google Street View, para ver o estado do imóvel, fazer uma avaliação de conservação do imóvel. Você tem que avaliar amostras de imóveis semelhantes. Você tem que validar com pessoas que conhecem a área, corretores corretos que conhecem a área, o valor daquele imóvel. Só assim você, que é iniciante, vai formar convicção de valor daquele imóvel. Tá bom? Isso tem uma metodologia. Isso parece que é uma coisa de outro mundo, mas quem aí que é mentorado Smart há mais tempo, que for membro Insider, que já participou de vários núcleos operacionais, onde os próprios alunos pegam para fazer todos esses procedimentos que eu estou passando aqui para vocês, primeiro garimpagem de oportunidades, depois de habilidade financeira e tal, podem falar para vocês. É um bicho de 7 cabeças? Não, mas exige prática, exige técnicas, exige. Tanto é que muitos deles continuam ali participando do núcleo operacional, eles colocam a mão na massa mesmo, eles fazem tudo isso, eles garimpam, eles vão lá, fazem a viabilidade financeira, fazem essa amostragem, fazem a pesquisa, nem que seja pelo menos virtual, para ver ali pelo Street View a conservação do imóvel, pelo Google Earth a conservação do imóvel, eles passam a mão no telefone e ligam para fazer pesquisa de valor. Tenho certeza, se tiver mentorado aí que participa aí
dos núcleos operacionais do Insider há mais tempo fala como é que era antes de você conhecer só na teoria que você tem que fazer esses procedimentos de garimpagem, de viabilidade, e depois que vocês começaram a colocar a mão na massa. Mudou? No começo, vocês gastavam mais tempo? Hoje, para analisar um único imóvel, vocês gastam menos tempo do que gastavam lá atrás? Tenho certeza que a resposta vai ser sim. Por quê? Porque a prática, né, vai te aperfeiçoando, vai fazendo sua metodologia ficar mais ágil. Você faz mais bem feito, você faz num curto espaço de tempo, você faz melhor. E aí, em vez de você garimpar 1, 2, 3 imóveis por dia, você garimpa 20, 30, 40, tá? Óbvio, vai depender da dedicação de cada um, tá? O que a gente recomenda também, pessoal, como procedimento para você analisar um imóvel de leilão? Você simplesmente tem que se organizar, tá? Porque ao longo da sua análise, desde a sua garimpagem até a participação final de um leilão, você pesquisa muita coisa, você dá print no site do leiloeiro, você tira foto ali do Street View do imóvel, se tiver um laudo de avaliação do imóvel, inclusive com fotos internas, melhor ainda, você faz download de edital, de matrícula, você troca ideia com parceiro, se você tiver, então é bom você ter um repositório para aquele imóvel, você faz uma série de análises, de conferências que elas precisam estar organizadas em algum lugar. Você tem duas formas que eu vejo de fazer isso. Ou você usar um gestor de projetos, no caso a gente utiliza na Smart para as nossas arrematações próprias, para as arrematações das SCPs, né, que são os imóveis que a gente compra e cotizado com os mentorados. E no núcleo operacional, o Trello, que é um aplicativo gratuito. Existem outros, existe o ClickUp, existem vários outros gestores de projetos. Pronto, esse é um bom método. Ah, mas eu sou uma pessoa, né, mais desorganizada, eu sou uma pessoa que não tem familiaridade com tecnologia e tal. Você pode criar um grupo de WhatsApp só para aquele imóvel. Seja mesmo se você estiver sozinho nessa empreitada, tá? Você cria, todo mundo sabe criar um grupo consigo mesmo hoje no WhatsApp, né? E aí você coloca o nome daquele grupo. Apartamento na Avenida Paulista, pronto. E ali você vai fazendo o seu repositório próprio, como você pode convidar também, se você está comprando cotizado, com familiar, com amigo, com colega da comunidade Smart, você pode colocar ele lá dentro também, e aí vocês vão fazendo nesse grupo. Sendo bem sincero, a gente prefere dar uma organização melhor pelo gestor de projetos, pelo Trello. Por quê? Porque lá, né, fica mais organizadinho. Lá você consegue parametrizar, né, alguns dados que no WhatsApp você não vai conseguir. Agora, na véspera do leilão, a gente sempre cria um grupo de WhatsApp para ali, né, começar a tratar diretamente de uma forma mais ágil no grupo de WhatsApp. Tem gente que faz isso tudo dentro de um grupo e tudo bem, se funciona para você. Lembre-se só que, às vezes, celular, já viu que depois de 1 mês, 2 meses que você trocou uma mensagem com documento com alguma pessoa, você vai tentar baixar o documento não está mais disponível? Pois é, né? Se a pessoa deleta lá no arquivo dela, some aqui para você também. Então toma cuidado com o seu repositório de documentos, tá? Inclusive se você arrematar, depois da arrematação vem ata de arrematação, vem pagamento de custas cartoriais, vem TBI, tudo isso tem que ficar salvo, gente. Né? O arrematante profissional, ele tem que ser organizado, ele tem que ter uma metodologia ali, porque senão as coisas fogem ao controle. É lucrativo? Mas nem por isso a gente vai fazer sem algum controle, tá bom? Gente, procedimentos, falamos de garimpagem, falamos de viabilidade financeira. Você vê se o imóvel vale aquilo mesmo que está lá no site. Então, continuando sobre procedimentos, você está aqui, você às vezes ainda não é membro da comunidade Smart, você não é smartando, você ainda faz parte da galera Smart, que é quem está ainda seguindo a Smart no Instagram, mas que não tomou o primeiro passo de se tornar membro da comunidade. Então a gente está aqui falando uma live para você, se você quer tentar esse caminho sozinho, se você quer pelo menos começar a estudar e tal, quais são os procedimentos? Você
tem que saber garimpar oportunidades, você tem que saber fazer viabilidade financeira, você tem que saber fazer uma análise de edital e uma análise de matrícula de imóvel, tá bom? O edital, como a gente diz, é a regra do jogo, tá? O edital ali, ele tem, cada leilão tem normativos específicos, parametrizados no edital do leilão. Não sei, a venda direta caixa, por exemplo, que tem um edital único, toda venda direta caixa há muito tempo tem o mesmo edital. Mesmo assim, existe um edital e você deve reler, né, sempre para ver se ele está mantendo as mesmas garantias, os mesmos parâmetros. Cada edital é de um jeito, é até um pesar, sabe? A vida do arrematante profissional não é só flores não, gente. A gente fala para vocês aqui, nós lucramos com segurança, nós conseguimos fazer isso consistentemente, não só nós, mas toda a comunidade Smart está aí, ó, trazendo resultados para vocês diariamente, vocês veem, a gente reposta nas redes sociais para quem não é da comunidade Smart ver, ficar sabendo, se inspirar, e lá dentro da comunidade é assim, ó, é difícil passar um dia que as pessoas não compartilham lá, arrematei, vendi, lucrei, então você pode sim enxergar essas oportunidades. Mas aí, gente, você tem que saber que cada edital tem uma regra do jogo, tá? A vida do arrematante não é simples de pegar, ó, existe uma lei falando que o edital tem que ter 30 cláusulas A, B, C, D, E, F, vai ser esse parâmetro, todo edital vai ser bonitinho, igual, beleza. Se fosse, a vida do arrematante era bem mais tranquila, mas infelizmente não é. Eu acho que falta sim, inclusive, uma regulamentação do leilão público hoje em dia, tá? O Pierre fala, vamos fazer uma associação aí dos arrematantes para pleitear isso, porque é incrível como que existem editais diferentes um do outro, sendo que a norma geral, o CPC, né, o Código de Processo Civil é o mesmo. O CPC, por exemplo, está lá, é uma especificidade dos leilões. O CPC está lá no artigo 908, parágrafo 1º, falando que imóveis arrematados em asta pública não carregam dívida própria terreno. Ela vai ser subrogada no preço do leilão, tá? Ou seja, leilão público nenhum, o arrematante deveria ter o risco de carregar a dívida próprio terreno, mas carrega, porque a jurisprudência fala, se o edital dispuser em contrário, falar que a responsabilidade é do arrematante, se o edital indicar o valor da dívida, é do arrematante. Então, por isso que a gente fala, o edital é a regra do jogo. Ele sai, inclusive, daquele conhecimento que alguém que é da área jurídica e tal tem, da hierarquia das legislações, né? Você tem nossa lei maior aqui, que é a nossa Constituição da República. Aí você tem leis complementares, leis ordinárias. Você tem aí as regulamentações, né? Decretos e tal. E isso aqui tem uma hierarquia. Um edital era para estar aqui embaixo na hierarquia. Mas para os leilões, o edital ali, ele se sobrepõe, por exemplo, ao artigo 908 do CPC, se sobrepõe ao artigo 130, parágrafo único do CTN, que também fala que o arrematante não arcaria com débitos tributários, até mais, se o edital dispuser em contrário, pode ser que você arque. Então você tem que saber ler um edital. E existem pontos chaves, tá? O edital tem pontos chaves, você pesquisa nele sobre forma de pagamento, para saber se você pode pagar parcelado, se você pode pagar financiado, ou se é só à vista. Você analisa qual que é o tipo de preferência pelos lances, se lance à vista prefere ao lance parcelado, que é a regra geral do CPC, mas que se o edital dispuser em contrário, também o edital prevalece ao CPC e vira e fala assim, não, lance parcelado disputa em pé de igualdade com lance à vista, tá? Se o edital dispuser isso, pronto, acabou, não é o edital que está dispondo isso, tá? Então você tem que saber ler o edital, e são pontos chaves, não são todos os pontos do edital que você vai fazer essa conferência, tá bom? Você tem que saber para ter um norte do que você está fazendo. Tem gente
que participa de leilão de direitos achando que é leilão de propriedade. Tem alguém aqui que não sabe o que é leilão de direitos? Leilão de direitos, gente, é quando o expropriado não tem a propriedade do imóvel. Ele é um promitente comprador, mas o imóvel está em nome de outra pessoa, a propriedade do imóvel está em nome de outra pessoa. Ou quando o imóvel está alienado fiduciariamente para um banco. E também aquele expropriado, ele não é proprietário pleno do imóvel, ele tem a propriedade resolúvel ali, né? Porque a propriedade está dividida com o banco. O que está sendo leiloado? Só os direitos e deveres daquele devedor fiduciante. Muitas vezes você está levando dívida junto, tá? É tranquilo de analisar? Para quem tem experiência para quem tem as ferramentas corretas e o conhecimento correto para quem não é. Por isso que basta saber, é leilão de propriedade ou de direito? É de propriedade? Opa, eu tenho conhecimento suficiente, eu vou no de propriedade. É de direito? Eu ainda não tenho conhecimento suficiente? Vou sair. Eu tenho conhecimento suficiente? Vamos embora para jogo. Existe leilão de direito, muito bom, muito bacana, que dá lucro, tá? Você só tem que saber o que você está fazendo, tá? Acho que tudo na vida, né? Se a gente não souber o que a gente está fazendo, aquele negócio, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho, né, tá bom. Só que vai chegar em algum lugar que faça sentido? Qual que é seu sentido quando você entra numa jornada querendo ser investidor em leilões? Você quer chegar em qualquer lugar? Ou você quer ter prosperidade financeira, quer colocar lucro no bolso, quer mudar ali, né, a vida, o patamar de vida financeira seu e da sua família, tá? Então você tem que se planejar. Por fim, gente, a gente passa ao final para a viabilidade jurídica. Viram que eu falei para vocês? Existem passos anteriores muito mais importantes. Viabilidade jurídica, você faz ela visando não perder tempo, não aplicar o seu dinheiro e perder tempo em algo que no futuro possa vir a ser anulado. Simplesmente isso. Você não quer seu dinheiro parado, você não quer seu dinheiro empacado. Porque a inviabilidade jurídica, em geral, ela acarreta o quê? Em o leilão ser anulado no futuro e o dinheiro voltar para você. Tá? Então, basicamente, por isso que a gente deixa ela por último, porque a gente descarta muitos imóveis na garimpagem, a gente descarta muitos imóveis na viabilidade financeira, na leitura de um edital, na análise de uma matrícula. No final, a gente faz uma viabilidade jurídica, de cada 30 imóveis, 20 imóveis que eu garimpar, que eu fizer viabilidade financeira, eu vou fazer viabilidade jurídica. E o nome, viabilidade jurídica, eu vou precisar contratar um advogado para fazer essa viabilidade jurídica? Se você tiver conhecimento correto, as ferramentas corretas, não. Você pode fazer sua viabilidade jurídica. Imagina você precisar contratar um advogado toda vez que você for precisar fazer uma viabilidade do leilão, mesmo antes de ser vencedor. Você pode participar, a gente fala que na média a gente participa, não é garimpar, não. Garimpar a gente garimpa até mais, mas a gente bota a faca nos dentes, se habilita no site do leiloeiro e vai participar do leilão. Em geral, de cada 20 que a gente participa, um a gente leva. É isso, é perseverança. E aí desses 20 a cada um que a gente leva, imagina se eu tivesse que pagar ali para um advogado fazer a viabilidade financeira, jurídica, desses 20, para eu levar um, ou 20, 19 e eu não levar nenhum, tornaria inviável. E até não só financeiramente, mas também na agilidade ali do dia a dia do arrematante, do investidor em imóvel de leilão. Você, seja qual for sua área de formação, se você tiver o conhecimento correto, se você tiver ali, for um smartano, você consegue fazer essa viabilidade jurídica. Nós fornecemos para vocês todo o conhecimento necessário. Tudo que na nossa mentoria a gente oferece te dá consistência, seja a área de formação que for, para você fazer essa viabilidade jurídica prévia. Nós não te formamos em advocacia, em direito, nós não te formamos doutor honoris causa para ficar discutindo jurisprudência, se o STF está certo ou se está errado na conversa de boteco, lá com seu amigo que é formado em direito, ou você mesmo que é advogado e que segue nosso conteúdo. Se você é de outra área e tal, a gente te acrescenta conteúdo específico, prático, para fazer a viabilidade jurídica desse investimento específico. Nós temos conteúdo teórico, nós temos o checklist dos pontos de viabilidade que vocês têm que checar. Não é nada fora de outro mundo.
Você não vai falar assim, mas você precisa estar 5 anos na faculdade de Direito para fazer essa habilidade. Não, o advogado é um excelente parceiro do arrematante e só ele pode exercer advocacia. Você, como investidor, pode vir a procurar advogado no pós-arrematação. No pós-arrematação, o advogado é um parceiro, né, de primeira mão, tá? Assim como outros parceiros do investidor. Tá? A gente sabe disso. Nós não estamos desmerecendo a advocacia. Nós só estamos falando que a análise prévia você tem conhecimento de fazer com o conteúdo que a gente passa para você. Se você, né, correr atrás de assimilar, de utilizar esse conhecimento, de botar em prática, né, você tem condição de fazer isso, tá bom? E aí, galera, você passando por esses parâmetros que eu coloquei para vocês, esses procedimentos que eu passei para vocês, qual que vai ser o procedimento em seguida? Cadastrar no leiloeiro e partir para o abraço. Aí sim você está em condição de fazer uma arrematação segura e lucrativa. Tá? Você fez ali a sua análise de viabilidade, você ali despendeu algum tempo, sim. Tá? É um trabalho que exige esforço, exige dedicação, exige perseverança. Mas estatisticamente, se você tiver o conhecimento correto, se você colocar ali, né, como meta, fazer análises, chegar no ponto final e participar de leilões, você vai chegar ao sucesso. Tá? Você, no começo, você tem que ser persistente. A sua garimpagem vai demorar mais tempo, sua viabilidade financeira e jurídica vai demorar mais tempo, mas depois você vai seguindo, vai ganhando tempo. Eu lembro demais, há 1-2 meses, o Gines, que é um aluno da turma 16, 17, falando: nossa, mas eu já estou com 18 imóveis garimpados, será que eu estou fazendo algo errado? Na hora que chegou no 19º, no 21º, ele arrematou. É estatístico, né? Mas óbvio, várias pessoas vão ficando pelo caminho, não vou mentir para vocês, né? Só as pessoas que realmente, né, perseveram, as pessoas que realmente veem a oportunidade que está na frente delas e que resolvem fazer diferente, resolvem tirar ali 1-2 horas do dia para se dedicar a isso, é que vão galgar resultado. Mais uma vez, não é bilhete premiado. Você não segue o conteúdo da Smart, aprende e começa a ganhar dinheiro com leilões só porque você assistiu o conteúdo da Smart. Nem se você comprar a mentoria da Smart Leilões, né? As vagas foram encerradas ontem, tá? Nós estamos aí com a 18ª turma aí, ó. Ontem tinha 200 pessoas na aula ao vivo, botando a mão na massa. Se essas pessoas não se dedicarem, né? Não seguirem a metodologia que foi já testada e aprovada, elas não chegam. Tem muita gente que acha que comprou a mentoria e que o conhecimento e a prática vai vir por osmose. Não vem. Tá? Exige um grau de esforço do lado daí, tá? Senão todo mundo estava fazendo resultado no mundo dos leilões. E não é bem assim. Faz resultado quem tem a metodologia correta, as ferramentas corretas e quem bota, né, suor, tá bom? Você se habilita no leilão, parte para a disputa, gente. Partir para a disputa, a gente fala, né? Olha, analise o site do leiloeiro antes. Cada site leiloeiro é diferente. Você tem que se habilitar, tá, no leilão. Não basta simplesmente fazer um cadastro. Se você não passar lá sua documentação, sua RG, sua identidade e tal, você pode ter um cadastro, mas não está habilitado. Você tem que estar habilitado naquele leilão. Seu cadastro tem que estar ok com o leiloeiro. Então, certifique-se que está tudo bonitinho. Se for o caso, manda um WhatsApp, manda um e-mail, liga para o leiloeiro. Deixa na boca do gol para fazer ali a sua arrematação, tá bom? Eu acho assim, nesses 55 minutos eu consegui passar para vocês ali o procedimento, inclusive é um resumão do que a gente passa no núcleo operacional para os nossos mentorados, tá? Daqui 3 semanas, os mentorados da turma 18 e os membros Insider vão estar no próximo núcleo operacional, botando a mão na massa, fazendo essa viabilidade, tá? Inicial da garimpagem, viabilidade financeira e jurídica, e um resumão eu consegui passar aqui para vocês. Agradeço aí a participação de todo mundo, tá? Espero que tenha contribuído com vocês aí com esses procedimentos para vocês participarem de um leilão, tá? Vocês saibam que não é um bicho de 7 cabeças, mas que existem procedimentos, existem métodos, tá bom?
Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.